Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus pelas bondades dele, que são inumeráveis. Que o Senhor nos dê o discernimento sobre o que vai ser colocado aqui, o título, a formação do homem e o antigo tabernáculo. Aconselho que vocês assistam o vídeo mais de uma vez, porque esse vídeo ele vai trazer a lembrança do que já foi dito no canal. Porém, o objetivo maior é trazer essa consciência de quem nós somos com Yeshua. Quem sou? Esse pode ser o título também. Depois eu vou decidir. Quem somos em Yeshua, no Cristo? Qual é a nossa representatividade diante do olhar do Criador? Edificados. Bem, a resposta é morada e templo, como está em Coríntios, né? Somos santuário, morada, somos templo. E aí se entende por que da profanação do templo. Então eu vou mais ler, tá? Eu vou mais ler, vai depender aí ao decorrer. Eu fiz um resumo, porque se fosse para colocar todas as mensagens diante de um link que foi me enviado, eu achei muito interessante, falando dessa junção corpo, ser humano e o tabernáculo, tá? O crédito não é só do meu estudo, já tem muitas pessoas muito aprofundadas e eu fico muito feliz por isso. Mas quando a gente tem o ato e o hábito da leitura, a gente vai entendendo que tudo está alinhado na palavra do Senhor, tá? Então eu vou mais ler, vou mostrar aqui para vocês. Ó, não sei se dá para vocês verem. Aqui é o nome Yeshua, tá? O nome do Senhor e Salvador. Bem, aqui é o tabernáculo, tá? A entrada do tabernáculo. Desculpa aí, gente, o desenho não é assim tão, né, de profissional, tá? Eu sou leiga, mas aqui a ideia é para trazer todos os compartimentos, né? Aqui era o átrio, a entrada, era onde era feito o sacrifício, né, para expiação do pecado do povo. E aqui, né, à direita aí de vocês, é a mesa do pão da presença, tá? Então, quando eles entravam aqui, tem todo um processo, tá? Em Levítico. Não vai dar para ler tudo, mas eu vou dar as referências para vocês lerem e ver o quanto que o Criador é exigente, porque ele é santo, né? Então, quando eles primeiro faziam toda a lavagem do cordeiro aqui, né? E deles também, tem todo um processo, vai estar lá em Levítico, para depois entrar aqui. Ficava por 7 dias nessa área, tá? Que é uma sala onde era feito aqui o pão, né? Para eles se servirem, o sacerdote Arão e seus filhos. Aqui, todos sabem, é o candelabro, né? E aqui é o altar do incenso. Então, existia todo um tempo de 7 dias que representa aí os 7 milênios, a plenitude de tudo. Então, o que era feito aqui tinha uma representatividade grande, porque era uma sombra de coisas futuras. Que foi o que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Yeshua. Então, para ele chegar a esse processo de vir para cá, que é o lugar santo, né? Tá aqui escrito, né? A presença do Pai, é onde que tinha a Arca da Aliança e o lugar do Santíssimo, dos Santos dos Santos. Então, para chegar até aqui, tinha todo um processo. E esse desenho aqui de baixo, ele está representando os seres humanos, tá? O espírito, alma e corpo. Está representando a humanidade. E aqui, como diz lá a oração do Pai Nosso, é assim na terra como nos céus. Então, o que foi feito nos céus para ser representado aqui no tabernáculo é concernente, né?
o que tem que ser aqui é como é no céu. Então as coisas do Senhor são perfeitas, tá? Então, basicamente, eu vou falar disso daqui. Vocês vão entender como que é sério, tá? Então, vou fazer uma leitura. Vocês fiquem atentos. Vai falar aqui a respeito da formação do homem, porém, eu acrescentei muita coisa por causa que acrescentei assim a palavra do Senhor, né? Porque tá falando do tabernáculo. Então, a palavra do Senhor, o Evangelho, Levítico e o livro dos profetas vai estar associando tudo, tá? O tabernáculo do Antigo Testamento está ligado à formação do homem, ou seja, está dentro do ser humano, corpo, alma e espírito. Essa referência vocês vão encontrar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, para que houvesse essa aproximação do homem às coisas santas, às coisas sagradas, o Senhor desenhou, né, para Moisés praticamente, para que fosse feito em conformidade com o que ele queria que fosse. Por isso o povo está ali no arraial, mas o povo não está tendo acesso ao tabernáculo. A exigência do Senhor santa é que fizesse tudo em conformidade, o que representava o processo e os propósitos dele para a salvação na vida do homem, tá? Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 ao 20, vai dizer: fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Mais para frente isso vai ficar muito claro aqui. Porque quando o Senhor coloca, não sabeis vós que sois o templo, ele está nos chamando a atenção da importância da nossa existência aqui e qual é o fundamento de tudo isso. Ligando para o tempo, né, do tabernáculo, das leis levíticas, do que foi feito ali com Moisés. Então, Coríntios está dando uma clareza, né, de tudo isso daí. Assim como no deserto foi construído por intermédio de Moisés o tabernáculo, que era integrado ao arraial do povo do Senhor. O átrio, o altar, todos os compartimentos que eu estava mostrando ali para vocês. Tem o átrio, o altar do sacrifício, o lavatório, o tabernáculo à direita, a mesa do pão da presença e, na esquerda, o candelabro, a seguir o altar do incenso. Uma parede ali que separa faz uma divisão. Em seguida, a Arca da Aliança e à direita o lugar santíssimo, que foi como eu mostrei para vocês. Onde que fica ali o Santo dos Santos. O corpo é o átrio, o lugar visível onde o sacrifício acontecia. Assim como o átrio existia na questão ali da lavagem, como eu falei para vocês, né, da purificação, o nosso corpo precisa ser disciplinado e consagrado. Então já começa aí as referências, né? Quando eles estão ali no átrio, tem uma representatividade comparando ao ser humano. Eles ficavam por um bom tempo, depois eu vou ler algumas partes lá em Levítico, fazendo todo esse tratamento corporal, que era
antecedendo ali para que eles entrassem. E então ficasse um tempo, né, por 7 dias. Eles faziam a comida deles, né? Porque já fez o sacrifício, agora estão ali, comiam, e precisava ficar esse tempo em oração. Tudo um preparamento, não era simplesmente entrar. Aí lendo Levíticos vocês vão ver como que é bem interessante. E essa comparação, como foi dito, eu vou ler novamente, assim como o átrio existia a lavagem, a purificação, o nosso corpo precisa ser disciplinado e consagrado. Existe uma referência, eu não copiei, eu vou ler aqui, que eu falo bastante dessa referência aqui em Romanos 12, tá? Romanos 12. Peraí, gente, acho que eu passei. Aqui, ó, Romanos 12, versos 1, que diz: vai falar a respeito do sacrifício, tá? Sacrifício vivos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a lavagem, a purificação, ela está muito alinhada aqui a Romanos 1, tá? Que é essa nossa consciência de que devemos ser santos e nos entregar como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Já inicia aí, tá? Continuando, a alma é o lugar santo onde o sacerdote ministrava luz ao candelabro, alimento, né? E na mesa dos pães, a adoração em prol da expiação do pecado do povo. Vai ter uma referência também em Hebreus 8. Então, ali no átrio, o pão, né? Muitos podem vir o entendimento da questão da ceia, tá? Não. Cada coisa no seu devido estágio, no seu devido tempo. Aqui não está representando ceia. Aqui está representando o pão e a carne. Arão, ele vai falar lá em Levítico, volta a dizer de novo, depois eu leio. Ele cozinhava a carne, representa o corpo. Ele comia o pão, representa o corpo também, né? O corpo do Senhor e Salvador Yeshua. Então ele ficava ali por um tempo na oração por 7 dias, assim como nós também temos que ter consciência de sermos santos, purificados, alvejados e estar em constante, né, oração nesse culto racional ligado aí aos céus, tá bom? E lá em Hebreus 8, do 1 ao 13, é interessante ler, tá? Eu falei que eu ia ler mais do que falar. Aí vai falar a respeito, né, da fala do dono da igreja, para trazer as pessoas à consciência de que elas não tinham que fazer o que fazem hoje. Né? Elas tinham que ter consciência do que representou lá o tabernáculo. O que representou a tenda da propiciação. O que representava os pães, o que representava o cordeiro para expiação do pecado. Por que o sacerdote, né? O sumo sacerdote de uma nova aliança, que é ele, Yeshua. O mais importante do que estarmos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono de majestade nos céus e serve no santuário do verdadeiro tabernáculo que é o Senhor, que o Senhor erguiu e não o homem. Então, quando o Senhor permite, né, essa semelhança do tabernáculo, que é o tabernáculo celestial, esse aqui, ele está nos instruindo, e era para que fôssemos instruídos, qual era a representação de tudo aquilo ali.
nós estamos no tempo em graça. Sabemos que tudo isso se cumpriu no Filho. Ele foi o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Aí o texto continua dizendo: todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele tivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existia aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Ele serve no santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Ó, cópia daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim, tá espirrado. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: então chegou os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão, para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles. Diz o Senhor: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor? Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquada e envelhecido está a ponto de separar. Vamos dar uma... Vamos explorar bem aqui, né? Hebreus, tá? Hebreus 8, porque o Senhor está afirmando, Ele está trazendo à memória a importância daquele tabernáculo, que é o que a gente está colocando aqui. E esse tabernáculo, e aí lendo Hebreus 9 também, Hebreus 10, se vê que o sumo sacerdote perfeito foi ele. Então tudo se cumpriu nele. Ótimo, maravilha. E agora? Né? E agora? Como é a forma certa de adorar? Como eu li em Romanos 12, se oferecer em sacrifício vivo e santo. Esse é um ato contínuo, porque é uma consciência do indivíduo. É um tratamento do espírito com o indivíduo. Então, o indivíduo teve a consciência de que o que fora dito de Moisés até Malaquias se cumpriu no Filho. Então, agora o Senhor nos tirou, houve ali a retirada do muro, desse muro, né, vamos dizer assim, do acesso do... Deixa eu pegar aqui de novo. Da sala, né, onde que era ali feito esse tempo, 7 dias do sacerdote, ele estava ali se preparando para entrar, ok, ele entrou. Então, está entendendo aí a questão da plenitude? Então, quando o véu é rasgado de alto a baixo, essa parede aqui, ela não existe mais. Mas ela não existe no sentido de quê? Que a nossa consciência nos dá a certeza absoluta da salvação nele. Por isso temos que ter consciência de Romanos 12.
O sacrifício não é de obras. Aí o evangelho vai, né, rejeitar essas atitudes, porque não edifica. Aí vem os escândalos, porque as pessoas não estão edificadas, não estão discernindo. Entende? E o evangelho, ele vai denunciar essas ações, não só o evangelho, mas também o livro dos profetas, vai denunciar essa ação de não zelo, que é mais a palavra certa é uma abominação diante do Senhor do que um sacrifício santo. O sacrifício santo vem com a consciência de 1 Coríntios, como eu li, que nós somos templo e morada. Ok, templo e morada. O muro de separação não existe mais. O Senhor não se lembra mais, como eu li aqui, Hebreus 8, dos nossos pecados. Mas isso não significa que Ele nos deu a liberdade para continuar pecando. Ele nos dá a possibilidade de nos redimir dos nossos pecados, através do arrependimento e da transformação dessa nova criação nele, Nishua. Então, quando o Senhor olha para nós, ele vê tudo isso, porque nós somos justificados no Filho. É cristão, é temente, crê no Senhor, crê na palavra, vive para fazer o bem. Então você vive, Yeshua vive em você, ele faz morada em você, o Espírito. Esse mesmo Espírito aqui, o Santíssimo, quando o sacerdote entrava e ele tinha acesso, nós temos hoje. Aí tem que ter as renúncias, tem que ter as observações dos comportamentos, tem que ter arrependimento, tem que ter vida transformada. Não ser moldado, como eu li, pelo mundo, mas ter uma mente renovada, amém? Continuando lendo. As emoções, né? No que diz respeito às nossas emoções, vontades, sensibilidade e os 5 sentidos foram feitos para servir a Deus. Sim, submissão ao Espírito Santo. Isso, sem a submissão ao Espírito Santo, isso é impossível. Ou seja, isso aqui foi eu que coloquei, tá? Tem muitas falas aqui que foi eu que coloquei. O Senhor nos deu os 5 sentidos para termos a sensibilidade e a percepção dele. Eu falei no vídeo anterior dessa. E aí vou falar novamente aqui a respeito de todos os elementos, de tudo que foi feito. Então nós não somos inocentes diante do Senhor. Nós vemos os seus atributos através da sua criação. Isso é para nos trazer temor. Então não se trata de religiosidade, gente. Se trata de compromisso, de aceitação, de compreensão. Mas existe um trabalhar das trevas para fazer as pessoas ficarem dispersas. Isso de fato existe. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14, diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de aprendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido. Abre aspas. Quem conheceu a mente de Cristo, a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Yeshua. Então, aqui está a confirmação do que eu estou colocando. Se somos espirituais, se andamos no Espírito, nós somos ministrados pelo nosso Mestre. Então, nós somos conduzidos. Quando você está fazendo aí um doutorado, uma faculdade, ou até o ensino médio, ou um cursinho, sua mente ela tem que estar condicionada a ouvir o que você está recebendo ali como aprendizado. Existe, às vezes, até uma interação. O professor pergunta, você responde e assim por diante. Assim também é o Espírito Santo em nós, quando nós temos amor e zelo pela palavra dele. Estudamos, meditamos, aí vem muitas palavras alinhadas. E conhecereis a verdade vos libertará. Medita na minha palavra de dia e de noite. Então, assim, o Espírito trabalha, né?
Já o nosso espírito, tá? Que eu falei aí de corpo, alma e agora o espírito. O espírito, o lugar dos santos, é uma separação para que para que haja a manifestação da glória de Deus. Não adianta querer ter a manifestação, a presença do santo, se a pessoa está moldada no mundo. É preciso entender que tem que haver uma separação, tá? No tabernáculo, a glória de Deus só descia quando tudo estava em ordem. Se o sacerdote tivesse algo que se mostrava impuro, era morto, por isso uma corda era amarrada à sua cintura. E nós, né? Isso em nós representa a presença sem a justificação em Yeshua. Entrar nas bodas do Cordeiro sem as vestes, como foi dito por ele na parábola. Não sei se vocês já ouviram falar lá em Mateus 22, vai falar dessa parábola, tá? Versos 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupcial e lhe perguntou, abre aspas, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial, fecha aspas? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarre-lhes as mãos e os pés e lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por favor, não entenda que aqui é a alma que chegou ao Senhor e vai ranger, né? Porque isso daí iria ser contraditório. A alma ranger os dentes, a alma, né? Haverá o desprezo eterno para a alma. Mas aqui é no contexto de juízo já. Yeshua veio. Quem não é justificado nele, não tem como. Tem que ficar mudo mesmo, porque não tem como se justificar. É igual a parábola das 10 virgens. As 5 insensatas não puderam entrar nas bodas. Então ele traz essas parábolas para mostrar como que vai ser essa separação, né? Vão afastar dele aquele que ele não vai dar como conhecido, porque não tiveram compromisso com ele. Por isso que ele coloca essas parábolas já alertando de como que será. Se é em alma, morreu, né? A alma desprendeu do corpo, vai ficar ali no descanso até o dia do juízo. Depois disso é desprezo eterno, como diz Daniel 12, né? Então, gente, é importante a consagração, a submissão, a vida no espírito, com uma nova consciência. Porque o espírito é quem vivifica a carne. E a carne de nada se aproveita, né? Tá lá em João 6:63. Sem o espírito em nós, por uma vida Peraí, deixa eu ver aqui. A nossa formação de fé e consciência acontece com a leitura e a meditação da palavra do Senhor. E aqui eu vou entrar numa questão, né? Mais um alerta. O inimigo sabe que manter o povo disperso, reunidos, não instruídos, sem uma mente, né? Uma mente de fato voltada para a compreensão da palavra do Senhor de modo espiritual, para saber o quanto que os atos e as ações são contrárias à nossa salvação, né?
Então, o inimigo ele trabalha para manter corpos e mentes carnais, não edificados. O poder de Deus se manifesta no Evangelho. E a libertação ela tem que trazer em nós uma profunda reflexão de como chegar, né, a ser liberto, através do conhecimento da palavra do Senhor, através do Evangelho, que é o poder de Deus. Porque quando nós entendemos o poder que o Evangelho tem de nos dar direção, então a gente aceita essa ministração, essa presença do Espírito. A gente chega ao alvo, né? Ao alvo não, ao destino, que é o lugar do santo, que é Ele em nós. Isso acontece através do batismo do Espírito Santo no processo, porque esse momento aí só o Senhor sabe a hora certa, né? Então, gente, existe um curso no mundo aí, né, visível, que quer impedir a manifestação do Espírito. Por isso, tantos absurdos, né? E tantas criações de denominações, congregações, sem finalidade alguma, porque não liberta. Eu vou parar por aqui para me trazer. O vídeo já está aqui acelerado. Nem sei se esse vídeo vai ser publicado, mas eu acredito que sim, né? Porque Deus é Deus. Vou ler aqui algumas mensagens bíblicas para vocês verem o quanto que está alinhado esse entendimento do tabernáculo. Primeiro vamos aqui para Colossenses. Colossenses 2, versos 17. Vou ler o 16 também. 16 e 17, que diz: Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humanidade e na adoração de anjos o impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa contra detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido com seus ligamentos de juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, o nosso foco tem que ser o autor e consumador da nossa salvação, que é Yeshua, as suas palavras. Então, quando ele vem, como eu li em Hebreus, Romanos, quando ele vem para que essa nova aliança, já que a antiga foi quebrada, já que a antiga não sustentou, por causa que o povo falhou, o povo pecou. Ela é perfeita, mas o povo não tinha capacidade de obedecer. Nenhum ser humano, somente ele. Por isso que ele recebeu toda a carga de todos aqueles que nele creem, de todos aqueles que vão ser justificados, libertos, alvejados, refinados, de todos esses que vão alcançar o reino, a salvação. Ele levou sobre ele. Não quer dizer que nós, embora Mateus vai dizer que a questão do amor ao Criador, o amor verdadeiro e o amor ao próximo, nisso se cumpre a lei e os profetas. Então nós cumprimos através do amor, o amor verdadeiro, o amor fraternal. Nós cumprimos, por quê? Porque tornou possível nele. Agora, se dependesse das exigências, no sentido aqui do sacerdócio levítico, ninguém era salvo, gente. Ou os absurdos que são feitos dentro dos templos. As pessoas podem dizer assim, mas as pessoas não fazem igual o templo do tabernáculo. As pessoas estão profanando. Estão profanando o tabernáculo, estão profanando o templo, que é o Espírito Santo. Estão profanando. Porque quando quer fazer algo pelas suas obras físicas, se justificando naquilo que fazem, estão pecando, porque não estão observando o seu próprio corpo, que é o templo, a morada, e que precisa ser purificado.
através dessa consciência voltada às coisas certas, corretas, fazer o bem, amar verdadeiramente, não ter ídolos, amar o próximo, não ser uma pessoa que infringe as leis. Então o Senhor considera essa pessoa como santa, como obediente, como cristão, como servo, como membro do reino. É assim que ele vê. Ele não está nos julgando pelos nossos pecados que nós já lançamos ali, né? Para que não o batismo, né, gente? A pessoa vai, desce as águas, ali é uma remoção da sujeira do corpo? É. Mas se a pessoa está determinada, olha, aqui é um ato profético, eu vou descer e eu quero ser uma nova criatura. A pessoa determinou sobre ela algo maravilhoso. Vai seguir, mas não vai ser esse batismo que vai trazer uma consciência para ela. O que vai trazer a consciência é a ministração do Espírito Santo nela, é Yeshua nela, é a palavra. Então, ela vai ter uma vida de sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor. Todas as palavras estão super alinhadas. Eu tô falando muito rápido, né? Porque o tempo tá voando. Vamos aqui para Levítico, para confirmar tudo isso aí que eu li para vocês. Um trechinho só, tá? Porque não dá para ler tudo. Então, existia uma ordenância para Arão e seus filhos. Aqui no capítulo 8, se não der tempo eu ler tudo, tá? No capítulo 8 de Levítico. E o negócio era seríssimo, tá, gente? Eu vou ler até o versos 12, que diz: O Senhor disse a Moisés: Traga Arão e seus filhos suas vestes, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelos pecados. Então, entenda aí. Ele tá chegando, ele tá ali no átrio. Tá com os novilhos, né, para fazer ali a lavagem, para tenta visualizar isso daí, tá? Ele chega ali, ele vai lavar o animal e tal, vai ter aquele sacrifício. Chegou, se apresentou. Os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Então, ali na entrada, né? Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: Foi isto que o Senhor mandou fazer, e levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com um cinturão. Então aqui ele já tomou banho, tá limpo depois de todo o sacrifício, tá? Aí ele entra ali no átrio, para ficar aqueles dias que eu falei para vocês. Colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim, e colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e assim o consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Aí agora eu vou pular, tá? Vocês leiam tudo. Vou pular, vou vir aqui pro verso 35. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram, pois isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Não dá para ler tudo, tá, gente? Infelizmente. Então, existia ali um preparo, tá? Desde a entrada, onde as pessoas viam, as pessoas... Por que as pessoas viam?
Porque tudo é sombra, gente. Foi exatamente o que aconteceu com Yeshua. Foi testemunhado a morte dele. Ele foi levado como ovelha muda, né? Ele foi, né? Sofreu bastante. Tudo ali aos olhos, as pessoas testemunharam. É o cordeiro que está sendo imolado ali por Arão, o sacerdote, é Yeshua. A diferença é que Yeshua não está sendo imolado por um sacerdote, por pessoas de boa índole, né? Mas ele é o cordeiro. Então, quando isso acontece ali, todo o povo do arraial tá testificando. Aí tem essa purificação do corpo, a lavagem, para depois se resguardar lá dentro do átrio por 7 dias. Ali ele tinha que comer da carne, do pão, ele fazia ali as orações e ficava por 7 dias. Tinha todo um processo para chegar até os santos dos santos, né? É muito interessante, é maravilhoso para vocês verem que tudo no Senhor é perfeito. Então, por que que agora nós estamos em graça, as coisas têm que ser de qualquer jeito, né? Eu vou para Ageu agora, tá? Vocês me desculpem, mas o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Então, tudo estava acontecendo desse jeito. Aí, Yeshua veio, louvado seja Deus por isso. Yeshua é o nosso sacerdote fiel, está no santuário. Esse santuário foi feito lá nos céus, onde ele está reinando. E aqui ele deixou a palavra, o evangelho, que é o poder de Deus, para nos dar a direção de como que ele quer que a gente viva. E tem muita coisa que o Senhor não se agrada. Aqui em Ageu 1, vocês leem tudo se não der tempo, tá? Eu vou ler a partir do verso 3 que diz: Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Isso, por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Então, o Senhor está trazendo aqui a reflexão, todo o capítulo é extraordinário. Ele está perguntando: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa está sendo destruída? A casa somos nós. Não é isso que está acontecendo? Muitos enriquecendo, usando a palavra do Senhor. Muitos nem usam a palavra, viu? Fala um pouquinho ali de coisa, mas é só um circo total. Ganham muita gente, é visões, é isso, é aquilo. Vão enriquecendo, vão se alinhando à corruptabilidade, à corrupção. E o povo sendo destruído. Se você ler aqui Ageu todinho, se você ler Jeremias 7, se você ler o livro de Oséias 4, o livro dos profetas sempre vai ter uma palavra de confronto, trazendo a consciência do que o Senhor não se agrada. E o Senhor vê coisa nessa terra que só Ele que é poderoso para, né, para suportar. Então, gente, recapitulando aqui, eu sei que é muita informação, mas por isso que eu falei, veja o vídeo mais vezes, faça o estudo, você com a sua percepção, né, do poder e autoridade de Deus, para isso que ele nos deu os 5 sentidos. Faça aí a comparação biblicamente, né, do que o evangelho fala a nosso respeito e como que foi feito o tabernáculo. Então, Moisés, ele tinha como papel direcionar o povo. Só que aquele povo, eles não
alcançaram o conhecimento do Evangelho, que é o poder de Deus. Eles tiveram as leis mosaicas, cerimoniais, tiveram as instruções ali, né, das leis que são perpétuas, dos mandamentos. Então, dentro da obediência de cada um se esforçou. Muitos ficaram pelo caminho. Por isso que a história é como é. Yeshua vem para que o fardo que nós carregamos, que é um fardo de pecado, de falha, fosse lançado, mas não para continuar pecando. A partir do momento que nós temos consciência de que esse tabernáculo, ele veio, o Senhor veio e cumpriu tudo à risca, ele está no tabernáculo celestial, ministrando, administrando o seu reino, que é extenso, administrando as vidas, os membros que fazem parte desse reino, trabalhando com o Pai para trazer as pessoas à consciência contra ações humanas contrárias à vontade dele. Por isso que no último livro eu falei, pessoas que querem guerrear contra Deus. Então, daria para falar bastante coisa, mas fiquem cientes de que o nosso corpo, não é simplesmente uma matéria para ser esgotada, para ser usada, para ser tratado como objeto sexual, né? A imoralidade sexual. O nosso corpo é santuário. O que nós fazemos do nosso corpo, se está direcionado sobre as instruções do Evangelho, nós somos esses membros, nós fazemos parte. O nosso Senhor está conosco, como eu li, né, em Hebreus, temos a mente dele, porque nós recebemos o Espírito, temos temor do Senhor, e se não receberam ainda vão receber, porque estão caminhando, né? Eu declaro isso sobre a vida de todos esses que estão aí perseverando no entendimento da letra de modo espiritual, tá? Então eu vou continuar nesse assunto mais para frente. Não, eu não pude expor tudo aqui, tá? Colocar tudo. Então que o Senhor traga a consciência, né, de que nós somos morada, nós somos templo e que Ele ministra em nós. Então, a partir desse entendimento, você imagina que coisa extraordinária. Tanta coisa que as pessoas não chegam ao conhecimento, porque a consciência foi condicionada para rejeitar ou para não conhecer o amor do seu Pai, que é o Criador dos céus e da terra, e os benefícios para nós de sermos espirituais. Então é uma conquista extraordinária ser espiritual. Então que assim seja, né? Louvado seja Deus, o vídeo ficou longo, mas eu li muito rápido. Então vai vendo aí com calma. Eu costumo fazer as coisas com bastante calma, gente, mas hoje realmente eu queria colocar tudo, tá? Então louvado seja Deus e até a próxima.